Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Beth, na pessoa aqui do Dr. Marcelo Magalhães, pelo honroso convite de mais uma vez participar desse evento. Cumprimento os colegas de mesa, o Alexandre, o Dr. Suzy, o Pedro Fernando, e quero dizer que, na verdade, nós temos aqui um ponto de equilíbrio, né? O fato de sermos os dois palestrantes de Campinas. Mas já viram, pelas próprias referências, né, que há um desnível, mas um desnível que bem considerável. A próxima palestrante, a doutora Suzy, é série A já, né? E eu estou aqui na série C. Mas com a notícia de ontem que já aprovou a venda do estádio do Guarani, e seguramente aí já nós podemos partir para a declaração de encerramento do espólio, que é, como disse aqui o Cristiano Carvalho, nem depois de morto se deixa pagar tributo. E o exemplo disso é o espólio, que continua sendo contribuinte até que haja o encerramento. Mas, deixando de lado, então, o futebol, que é o tema que também nos aproxima, embora nas distâncias, vamos direto ao que me foi aqui colocado, que é abordar o conceito de receita na perspectiva agora da Lei 12.973, que, como é do conhecimento, acho que de todos, é a lei que veio para buscar dar aquilo que fez à época o Decreto-Lei 1598 de 77, em relação à lei societária, vem a Lei 12.973 agora, buscando trazer tratativas para a aplicação da nova contabilidade, adaptando-a perante a legislação tributária. Então, é a nova legislação, a legislação tributária, trazendo agora de que maneira, quais são os reflexos que a lei que regula a nova contabilidade, as novas demonstrações financeiras, na apuração dos tributos. Falar do conceito de receita, o conceito de receita, a meu ver, não tem mudança em função dessa lei. O conceito de receita, nós poderíamos aqui, e partindo sempre que esses conceitos, eles devem estar pressupostos na Constituição Federal, o conceito de receita não tem mudança pela aplicação da Lei 12.973. Receita, enquanto fatirador para PIS/COFINS, tem um conteúdo que, na minha avaliação, continua sendo diferente de receita enquanto ponto de partida para a apuração de resultado da pessoa jurídica. Receita, enquanto base para ser tomada de incidência de contribuições, tem que revelar um conteúdo expressivo que permita, inclusive, aferir capacidade contributiva. Receita, enquanto ponto de partida para apurar resultado da pessoa jurídica, lá não se tributa a receita. Se tributa essa outra realidade, que é o resultado que se espera apurar. E aí eu tenho critérios para enumerar o que se deve compreender por receita, porque eu vou emparelhar receita com custo e despesas para encontrar essa outra realidade, que é o resultado. E aqui, trazendo sempre a menção que não quer calar, né? E acho que ela é sempre atual, que se a lei pudesse chamar de compra e venda o que não é compra, chamar de exportação o que não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o nosso sistema tributário, que é rígido, que é complexo, como já foi demonstrado aqui nas apresentações anteriores, é rígido exatamente para que isso sirva de trava ao legislador ordinário. E eu sempre faço aqui a advertência. Legislador ordinário, não no sentido pejorativo, né? Legislador ordinário no sentido de legislador comum, embora ele seja muito ordinário mesmo, pejorativamente, quando avança sobre realidades sobre a qual não tem competência otorgada pela Constituição. Conceito de receita. Receita, meu ver, continua sendo definida pelo ingresso que remunera negócios jurídicos ou o exercício de atividades econômicas. Esse ingresso, ele provém ou da venda de mercadorias ou serviços, e aí eu tenho quando o conceito de receita se equivale ao conceito de faturamento. Aqui sim, eu tenho aproximação de receita e faturamento. O ingresso proveniente de venda de mercadorias e venda de serviços
é o faturamento. Ou o ingresso proveniente de cessão onerosa e temporária de bens ou direitos, como o aluguel, como exemplo o aluguel, como são exemplos os royalties. Ou remuneração de investimentos. Pela remuneração de investimentos, eu tenho receita e juros. Então, o conceito de receita é muito mais amplo do que o conceito de faturamento. O conceito de receita abrange, inclusive, o de faturamento, que é o ingresso proveniente da venda de mercadorias e serviços. E, nesse sentido, então, receita é gênero que comporta o faturamento como uma de suas espécies. Isso na linha do trabalho que eu tenho, que foi na tese de doutorado, que é exatamente mencionado aqui pelo Dr. Alexandre, do conceito de receita. Isso não mudou pela superveniência de uma série de legislações. A receita continua sendo essa realidade, precisa revelar esse conteúdo. E vejam que isso é coerente também com a linguagem da própria ciência contábil. Lá no CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, número 30, há logo de início a definição do que deve ser considerado receita para efeito dos registros contábeis. Nós estamos falando de uma nova contabilidade e que é da adaptação da lei tributária para essa nova contabilidade. Lá para essa nova contabilidade, receita é definida exatamente como ingresso. Ingresso, bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade. Veja aqueles qualificativos de receita que eu mencionei, eles estão aqui presentes. O ingresso, o benefício econômico, a atividade, aquilo que remunera a atividade econômica ou empresarial, e que resulta do aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos do patrimônio relacionados às contribuições dos proprietários. Todo e qualquer aporte dos sócios ou proprietários jamais podem ser considerados como receita da entidade destinatária. Isso, inclusive, na linguagem da ciência contábil. Aqui, quem sou eu, né, para fazer ressalva o pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Mas, no entanto, eu não me convenço de que receita é efetivamente, no curso dessas atividades, nem sempre ou não necessariamente precisa provocar aumento do patrimônio líquido. Eu posso ter receita sem aumento do patrimônio líquido. Basta vender uma mercadoria que o custo é de 100 e vendi pelos mesmos 100, eu só tenho um fato aí permutativo de um item do meu ativo, por troca por dinheiro, e não aumentou o meu patrimônio líquido, mas tenho receita de 100. E aí, então, a meu ver, eu preferiria encontrar aqui que resultam mutação qualitativa ou quantitativa do patrimônio líquido, e eu teria aqui um conceito, a meu ver, mais aperfeiçoado. Que eu posso ter mutação só qualitativa. Eu troco mercadoria por dinheiro, mercadoria que custa 100, vendo pelos mesmos 100. E eu tenho só mutação qualitativa. Saiu, não está mais no meu estoque, mas está no meu disponível financeiro. Mas o patrimônio líquido continua intacto. E eu tenho efetiva receita. Então, tanto na linguagem da ciência contábil, como na linguagem, na própria linguagem jurídica, é certo que há uma convergência aqui pelo conceito de receita. E eu não posso me furtar de trazer o julgado do STF, que eu já, por mais de uma vez, eu lamentei aqui o meu inconformismo com esse julgado, mas, como se diz, a Suprema Corte tem direito de errar por último. E, não conformando com ele, julgado aqui que foi relator o ministro, o grande jurista, ministro Toffoli, que, fazendo São Parênteses, na semana passada acabou com as cooperativas, né, na minha avaliação, ao julgar o ato cooperativo, o conteúdo do ato cooperativo, mas nesse julgado, para confrontar aqui com o conceito de receita, nesse julgado está aí o pronunciamento da Suprema Corte, nas palavras do ministro Toffoli, que o sistema tributário fixou um regime de competência como regra geral para a apuração do resultado da empresa. Nesse julgado, o lamentável é que a Suprema Corte, ao avaliar se venda inadimplida podia ser base de cálculo de PIS/COFINS, trouxe conceitos que nada têm a ver com a base de cálculo das contribuições.
essa função que é verdadeira, não há crítica. Não é? O regime de competência é regra para apuração do resultado da empresa. Vai para apurar outro tributo, e a RPJ não para apurar PIS/COFINS. Para apurar contribuição social sobre o lucro. Diz mais, que o fato gerador ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, entrega do produto e não com o recebimento do preço. Isso, agora eu estou tratando de fato gerador de PIS/COFINS, então eu trago uma construção que é de RPJ e misturo com a regra de incidência de outro tributo. E, mais, o inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da hipótese de incidência. Se a hipótese de incidência é faturar, sim, o inadimplemento é momento posterior. Mas se a hipótese de incidência é auferir receita, receita não recebida é uma contradição. Eu não tenho receita se eu fiz um negócio jurídico, promovi uma venda e não teve a contraparte, o recebimento. E digo, até mesmo na legislação do imposto de renda, não se paga imposto de renda por venda inadimplida. Por quê? Há mecanismo na legislação do imposto de renda exatamente reconhecendo a possibilidade de deduzir perdas no recebimento de créditos. E quando eu reduzo as perdas, eu diminuo a base de cálculo do imposto de renda. Então, nem para imposto de renda e contribuição social se vai pagar o tributo, né? Eu posso ter antecipado o tributo pelo regime de competência, mas no momento 2, eu neutralizo aquele pagamento anterior pelo reconhecimento da perda. E no tocante ao PIS/COFINS, eu, além de vender, ficar sem o meu ativo, eu não tenho mais a mercadoria, não troquei por outro, porque não tive o recurso financeiro, e se eu tiver que pagar a contribuição por venda inadimplida, jamais será um tributo incidente sobre receita. Será um tributo incidente sobre perda, que será reconhecido, inclusive, na contabilidade para efeito de imposto de renda. Não há disposição legal permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas. E eu pergunto, é necessário? Eu preciso exclusão da base de cálculo para tirar aquilo que compõe, aquilo que está dentro pela lei. E eu tenho uma regra para excluir daquele conteúdo. Quando algo não compõe o todo, eu não preciso de nada para excluir de onde ele não pertence. Conceito de receita. E aqui um alento, que depois daquele julgado mencionado, o outro julgado aqui, em que foi relatora a ministra Rosa Weber, tocando outra vez o tema, ela traz aqui um pronunciamento que me parece um alento e possibilidade de estar revendo esse direcionamento anterior. Diz conceito de receita, previsto lá na Constituição Federal 1951B como base das contribuições, não se confunde com o conceito contábil. Então, premissa aqui certa, né, colocada logo no enunciado aqui desse item 5, desse julgamento, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, previsto nessas leis. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas, possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a apuração da base de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. Eu vejo a mensagem clara, objetiva, que vem colocar as coisas nos devidos lugares. A contabilidade é ponto de partida, inclusive para apurar o resultado. E a contabilidade pode ser ponto de partida para encontrar a base de cálculo de PIS/COFINS. Não tenho objeção contra isso, pode ser. Pode ser tomada, inclusive, como base de cálculo, o regime de competência para PIS/COFINS, desde que se saiba que está se tributando por antecipação, como acontece com o imposto de renda, que tributa por antecipação, que recolhe estimativas por conta de, eu posso recolher contribuição por conta de que a receita se confirme. A contabilidade, quando reconhece a receita por competência, espera que ela se materialize, que ela se confirme. Essa é a expectativa dentro do princípio da continuidade da pessoa jurídica. Nesse sentido, pode ser tomado também como base para efeito de PIS/COFINS, desde que, não se confirmando, permita a exclusão posterior, no momento em que se confirmar o inadimplemento. Sobre o específico prisma aqui constitucional, receita bruta pode ser definida, nas palavras da ministra,
como ingresso financeiro que se integra no patrimônio. Veja como a construção dela está melhor que o CPC número 30, que integra, e não que majora o patrimônio, que aumenta, que integra o patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. Então, isso é um alento que eu vejo em julgado agora de 2013, do plenário do STF, que vem dar, parece, oportunidade de um realinhamento nessa matéria. E, como meu tema tem que tratar da Lei 12.973, já avanço para entrar aqui no tema, para mostrar o que é que houve de alteração pela Lei 12.973 nessa adaptação da legislação tributária para a nova contabilidade. A Lei 12.973 foi lá no Decreto-Lei 1598 de 77, no artigo 12, que já definia receita bruta, e lá colocou que a receita bruta compreende o produto da venda de bem das operações de conta própria, já constava lá, não é novidade. O preço da prestação de serviço em geral, já constava lá. O resultado oferido nas operações de conta alheia e, novidade, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas no inciso 1 a 3. Aqui está a novidade. Isso é adição, complemento feito pela Lei 12.973. Inciso 4, a novidade. O artigo 31 da Lei 8.981 de 95 já contemplava os incisos anteriores. Já desde 95 nós tínhamos que os 3 incisos anteriores já constavam na definição de receita bruta. Então, esse inciso 4, então, trabalhando com as novidades. Receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendido, não sendo receita de venda de mercadoria, não sendo receita de venda de serviço, e nem sendo receita, no inciso 3, que eu vou ainda voltar a ele, da chamada operação de conta alheia, que havia um temor, uma suspeita sobre a abrangência dele, mas eu vou voltar nele. Essa aqui é a novidade. Receita da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Nesse sentido, receita bruta não está mais relacionada só com vendas de mercadoria e serviço, que era a concepção original do Decreto-Lei 1598. A receita bruta alcança também, hoje, outras receitas da atividade. O que pressupõe a receita da atividade? Receita para a qual a pessoa jurídica foi constituída. Receita para a qual a pessoa jurídica consta lá no seu objeto, que o objeto social daquela entidade é promover determinadas operações. Aquilo que consta do objeto social faz parte agora da receita bruta. O que muda nessa concepção? Receita bruta é o ponto de partida para a apuração do resultado. Da receita bruta se retiram lá as vendas canceladas, os impostos faturados, eu tenho as receitas líquidas. É forma de demonstração, porque essas receitas, para efeito de imposto de renda, não muda nada. Ou está na receita bruta, ou estava como outras receitas. Imposto de renda e contribuição social não tem qualquer mudança. Para efeito de PIS/COFINS, nós vamos ver logo em seguida que nós não temos essa convergência absoluta. O nosso legislador ordinário não conseguiu adotar um regime uniforme para as contribuições, nem agora. Faz tempo que ele tem tentado, e agora cochilou para não deixou igualmente a mesma base de cálculo para os diferentes regimes. Demonstração agora da receita da atividade, que pelo CPC nós vimos que são os ingressos de benefício proveniente das atividades ordinárias. Então, aquilo que é objeto da empresa, o que ela alcança dentro do exercício, da prática do seu objeto, já vem lá como receita. Outras receitas, que não fazem parte do objeto, mas a pessoa jurídica pode ter, outras receitas extra-atividade, vão compor o resultado para efeito de imposto de renda, mas estarão numa demonstração, não na receita bruta, em outras receitas. O que a legislação tributária anterior chamava de receita operacional e não operacional, esses conceitos sumiram da nossa legislação. A legislação tributária continua isso, porque o nosso regulamento de imposto de renda ainda é o de 99, trata ainda com esses nomes, mas hoje a atual terminologia para a demonstração da receita das atividades e outras receitas, ou receitas extra-atividade.
Voltemos ao comando do 1598, com o inciso 3, que eu disse que havia aí um temor de uma suspeita com esse inciso 3, que ele pudesse estar alargando, trazendo outros valores, que está no inciso 3. O resultado oferido nas operações de conta alheia. A Lei 8981 de 95 já mencionava o resultado das operações de conta alheia. Aqui o cuidado, na primeira abordagem do tema, nós não podemos desprezar o que está aqui, ó, resultado. Resultado não é o valor do ingresso proveniente de conta alheia, é resultado. Pressupõe que eu já tenho aí um confronto de operações para trazer só aquilo que é o benefício da pessoa jurídica. Por isso, é de conta alheia, não é de conta própria. Quando é de conta própria, ela vende mercadoria própria, a contrapartida é a sua receita. Quando não é conta própria, é conta alheia. Exemplo, a venda em consignação. A empresa recebe lá em consignação uma mercadoria que fica em seu poder, procurando encontrar mercado. Aquilo é da titularidade da pessoa jurídica? Não é, é de terceiro. Se ela promover a venda, ela vai ter um resultado numa operação de conta alheia, de um bem de titularidade de terceiro e não com bem de titularidade própria. Mas o que será a sua receita? O resultado. Então, nas atividades de intermediação, o intermediador, esse intermediário, ganha comissão porque ele pratica operações com conta alheia, aproximando comprador e vendedor, né, para buscar aí uma operação econômica, mas esse intermediário, na intermediação, ele recebe comissão, que é um resultado obtido com conta alheia. Mas o resultado, se alguém recebe valor que transita pela sua contabilidade, mas que é de titularidade de terceiro, esse era o temor, de que esse item pudesse estar alcançando a totalidade desses ingressos. A agência de turismo, que recebe os valores da passagem aérea, da reserva de hotel, que transita tudo pela sua conta bancária. Num primeiro momento eu ouvi discurso desse tipo, a partir de agora tudo é receita da agência de turismo. Absolutamente. A receita dela é o resultado. É a comissão. Aquilo que transita e é de titularidade de terceiro, não é receita, porque aquilo não é, aquilo ingressa provisoriamente, aquilo que ingressa, receita ingressa definitivamente no patrimônio da entidade. Isso que é de titularidade de terceiro, transita e ingressa provisoriamente. Então, o inciso 3, qual alcance? Exemplos que eu já mencionei, venda em consignação, receita de intermediação, não alcança os repasses, as ditas transferências, para efeito de PIS e COFINS. E trago até aqui como exemplo essa solução de consulta, que abrange bem o exemplo que acabei de fazer menção. Uma solução de consulta da Receita Federal, daqui de 2011, de agência de turismo, que diz que a intermediação na venda de passagem, bem como a intermediação remunerada para reservas de hospedagem, são operações em conta alheia. Então, veja, a administração tributária já trabalhou com essa linguagem, já trabalhou com esse discurso normativo de operação de conta alheia e já definiu a própria administração tributária o que é a operação de conta alheia, que é só o resultado. Nesses casos, olha, a paz de cálculo, embora estejam falando aqui do Simples Nacional, mas o reflexo é o mesmo para efeito de PIS e COFINS. Nesses casos, é apenas a paz de cálculo, ou a receita é apenas o resultado da operação, comissão adicional. Por sua vez, se ela assume por conta própria outras atividades, tipo receptivos, ela contrata transporte para quando os passageiros chegarem na localidade do destino, para levá-los até o hotel. Aí ela está assumindo aquilo por conta própria, o risco. O que ela se remunera é receita e o que ela arca, o que ela encarga é custo. E aí o total que ela recebe, aí não é mais a operação de conta alheia, é a operação de conta própria. Nessa mesma linha, a solução de consulta recente, de 2014, já, Receita Bruta, serviço de gestão do caixa por conta de terceiro. Recebimento de receita de pagamento de despesa em nome de outro. E aqui a história era um salão de beleza, que eu fico imaginando, salão de beleza que tinha lá uma empresinha onde tinha os funcionários, outros registrados, fico até imaginando, né, as criatividades, né? E onde tem lá as manicures, onde tem todo mundo registrado numa empresa que está no Simples.
E tem uma empresa que faz a gestão dos recebíveis. E tudo que entra aí pagando as diversas pessoas jurídicas prestadores de serviços que estão num salão de beleza. Por conta disso, diz a solução de consulta. O conceito de receita bruta está lá para efeito do regime do PIS cumulativo, aquela oriunda venda de mercadoria e serviços nas operações de conta própria. E o resultado ferido da operação de conta alheia. Não se inclui nesse conceito e, portanto, estão fora do campo de incidência das contribuições, valores que circulem na contabilidade da pessoa jurídica apenas por conta e ordem de terceiros e que represente receita bruta desses terceiros. Então, aqui, a meu ver, esses pronunciamentos da administração tributária vêm tranquilizar aquela inquietude inicial que, sob essa perspectiva de operação de conta alheia, pudesse se abrir a base de cálculo de PIS e COFINS. Função aí do meu tempo, vou avançar um pouquinho, só citando aqui, depois deixo disponível, julgado do CARF, numa operação que é o desenho disso, de operação de receita de atividade por conta de terceiro, que é a administradora do sistema do Sem Parar, administrador do sistema do Sem Parar, COFINS, receita própria, atividade de intermediação. Nessa atividade, a atividade que proporciona um serviço diferenciado, pagamento de pedágio, caracterizando a atuação como intermediário, que o valor do pedágio é recebido do usuário e repassado à concessionária. O pedágio constitui receita apenas em relação à concessionária, não à administradora. E também, e aqui, mais confortável ainda, que esse julgado foi por unanimidade de votos e que se tratava de um recurso de ofício. O lamentável é isso que a doutora Souza está mencionando. O lamentável é que ele foi molestado, ele foi autuado, teve que se defender. E quantos outros foram autuados? E aqui, usando o discurso do Cristiano Carvalho, anteriormente, esse é o dilema, né? Tanto melhor para o advogado, né? Que ele foi autuado. Agora, tanto pior para o sistema tributário, para a insegurança jurídica, para demonstrar essa complexidade do sistema tributário. Na receita bruta, o que se inclui, isso aqui não tem novidade, isso já era assim anteriormente, a novidade é por conta que inclui os tributos sobre ela incidentes, que já era assim, ICMS próprio, COFINS e PIS, e os valores decorrentes de ajuste a valor presente, de que trata o inciso 8º da lei societária, que é esse inciso 8º, ativo de operações de longo prazo. Então, ajuste a valor presente. Daqui a pouco eu vou tentar mostrar um pouquinho o efeito desse ajuste a valor presente, para, se tiver tempo, para mostrar de que maneira isso integra na base. O que está dizendo, lá na contabilidade, ajuste a valor presente, eu tiro da receita de venda, deixo a receita de venda de hoje, refletida na realidade. E o ajuste vai para outra natureza. Para efeito de base de cálculo dos tributos, os dois compõem. Não tenho essa segregação. Base de cálculo do lucro presumido não tem, do imposto de renda do lucro presumido não tem grandes mudanças, né? Embora a Lei 12.973 tenha dado nova redação na Lei 9.430 de 96, ficamos lá com um percentual sobre a nova receita bruta definida no artigo 12, que já mencionamos, que é a receita da atividade, e aqui sim, que parece que dá um conforto. Aquelas pessoas jurídicas que têm na sua atividade a realização de operações como locação de bens próprios, as chamadas holdings patrimoniais, tem a oportunidade, agora já está definido na lei, que eu tenho um percentual sobre a receita bruta para encontrar a base do presumido. E se a base do presumido não é só uma receita de vendas de mercadoria e serviço, abrange também outras receitas que compõem o objeto, essas que compõem o objeto, eu posso aplicar o percentual sobre ela para encontrar a base de cálculo do lucro presumido. Base de cálculo do lucro presumido arbitrado, aqui algumas anotações, eu vou... A diferença de avaliação ao valor justo não afeta a apuração do ganho, a avaliação ao valor justo equivale, para o entendimento, uma linguagem mais coloquial, ao que nós tínhamos anteriormente de reavaliação, né?
trazer os bens a valor justo, né? Tem um pouco, está próximo da antiga reavaliação, o que significa isso é neutro para efeito, para fins tributários. E, para tentar, que já me deram aqui que o tempo está acabando, eu disse que as contribuições às bases não ficaram as mesmas. O que eu quero demonstrar aqui? PIS/COFINS, regime cumulativo. A lei que regula a incidência do PIS no regime PIS/COFINS no regime cumulativo ainda é 9.718. O legislador da 12.973 foi lá no artigo 3º da lei 9.718, deu nova redação. E o que é que ficamos? O faturamento que se refere ao artigo 2º compreende a receita bruta de que trata o artigo 12. Então, PIS/COFINS, base de cálculo do regime não cumulativo, base de cálculo, é só receita da atividade. Outras receitas que são extra-atividade, por definição legal, não compõem a base de cálculo, embora a administração tributária não pense bem assim e tem tentado incluir nessa base de cálculo. Mas hoje, veja, o que eu disse, o Chilo ou o legislador que sempre procurou aproximar essas bases, ela está diferenciada. Aqui a base de cálculo é só o artigo 12. Esse artigo, esse parágrafo já tinha sido. PIS/COFINS no regime não cumulativo, né? O artigo 12, só trazendo, só estou reproduzindo aqui a base de cálculo. Artigo 12 é receita só da atividade. E aqui é indagação. Receitas eventuais, como receita financeira, estão fora da base de cálculo do PIS/COFINS no regime cumulativo. As receitas eventuais, que não são da atividade. Regime não cumulativo. Tanto na lei 10.637, e aqui podemos já tratar, como na lei 10.833 de 2003, que as alterações são idênticas, a lei 12.973 deu nova redação para deixar que a base de cálculo, e aqui, veja a falta, muitas vezes, de cuidado, ou até a falta de zelo ao elaborar as normas tributárias. Diz que a base de cálculo do PIS, da COFINS é igual, é o total das receitas oferidas no mês. Total das receitas. Total da receita não precisaria dizer mais nada, é tudo. Para efeito do disposto, aí vai definir o que é tudo. Né? Vai definir o que é tudo. O total das receitas compreende a do artigo 12, que entra o quê? Receitas da atividade, e mais o quê? E mais todas as demais receitas oferidas pela pessoa jurídica, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente, integralmente, sem destacar, sem desmembrar a parcela do ajuste a valor presente. Então, está dizendo aqui a lei, para efeito PIS/COFINS, regime não cumulativo. A base de cálculo é a receita total, que significa tudo. E tudo, se vocês duvidam, é tudo mesmo. É tudo. Todas as receitas, independentemente da forma de classificar. E aqui, então, para ficar no meu tempo, e eu não vou avançar nas outras telas, o que significa que a base de cálculo é toda a receita? Está claro, porque a legislação nesse sentido não tem complexidade. O difícil é definir o que é receita. Que muitas vezes, lá na contabilidade, eu tenho algo que está numa conta credora, na demonstração do resultado, e vem o fisco e diz, olha, isso está na sua demonstração do resultado como conta credora, isso é receita e compõe a base. E nem tudo aquilo que figura nas contas credoras é receita. Exemplo, o desconto obtido. O desconto obtido, rigorosamente, só mais esse quadrinho para tentar, de forma um pouco mais visual, se eu tenho desconto obtido, que eu poderia fazer um paralelo com as chamadas bonificações sobre compras. As bonificações sobre compras teriam, ao meu ver, o mesmo tratamento. Compra de mercadoria a prazo por 100. Nessa hipótese, entra a mercadoria no estoque, pelo custo, pelo valor original, que é contabilizado, e eu vou pagar, tenho uma obrigação com fornecedores de 100 mil. Desconto obtido de 5% pelo pagamento. Liquidação por 95. Sai 95 do banco, vou liquidar a obrigação do fornecedor de 95. Paguei o fornecedor.
Mas, no entanto, é um saldo lá de fornecedor de 5 para baixar. O que é o 5? Aquele 5 aqui de fornecedor, na verdade, é um desconto obtido. E essa conta desconto obtido, essa conta é conta de receita, rigorosamente esse valor eu podia estar, se a mercadoria está no meu estoque ainda, eu poderia estar acreditando ele aqui e já ajustando. Eu estou dizendo na linguagem, traduzindo isso numa linguagem direta. As mercadorias que eu comprei, o custo delas foi 95 e não 100. Como que eu ajusto o custo para que ele fique em 95? Ou, se eu pudesse, se ela estiver em estoque, eu registro lá e o meu custo fica em 95. Se ela não estiver em estoque, pressupõe que esse momento é posterior, a contabilidade manda contabilizar nessa conta com o estado credor. Agora, isso é receita? Só tem o sentido de receita contábil para neutralizar um custo maior reconhecido anterior. Como eu neutralizo um custo maior? Contabilizo outro com efeito de receita. Mas de receita se trata? Pode ser mais de cálculo PIS COFINS? A meu ver, não. Eu teria aqui outras demonstrações, mas eu quero ficar por aqui para, já exagerando um pouco do meu tempo, para colaborar aqui com o nosso simpático presidente. Muito obrigado pela atenção de todos.